Saudações, saudações conforme o fuso horário. Como prometido, estamos aqui para fazer uma abordagem sobre alguns dos males que enfermam a África e então vamos procurar não nos alongarmos muito com as nossas palavras ou com a nossa reflexão, porque também quando muito se fala acaba-se depois por cometer erros e o próprio pensamento em si, apesar de ser infinito, mas as ideias também podem então depois ser incoerentes e não é isto que nós pretendemos. Ora, hoje é 25 de maio, considerado como Dia da África. Por que considerado Dia da África? Isto porque foi num dia como este que se começou então a criar as grandes bases para aquilo que mais tarde se viria a chamar de União Africana, e daí então se criou uma agenda de desenvolvimento do continente, uma vez que muitos dos países que se encontravam na altura sob o jugo colonial começaram então a ter as independências, digamos independências com aspas. Por que é que vamos dizer independências com aspas? Independências com aspas porque o que vamos notar é que foi uma independência do ponto de vista político, com muitos problemas, em parte, mas que é considerada como independência, e estamos até aqui hoje ainda num binômio se dependentes ou independentes, até onde vai até onde vão as nossas independências e até onde vai então a dependência que nós temos do Ocidente e do Oriente. Ora, é muito complicado, sim, conforme nos comentários muita gente já disse que é um pouco complicado falar da África. Há dificuldades, sim, há muitas dificuldades. Isto porque hoje vivemos com muita criolização. Somos um povo que carece em grande parte dos próprios princípios em si históricos, culturais. Assimilamos muito do outro lado, e isto faz com que então sejamos conforme considerado por muita gente, parente pobre da humanidade, o que não é bem verdade. Ora, o nome África, vamos começar exatamente daí. É em si produto europeu também. O nome dado ao continente, o África, é em si um produto europeu. Isto por quê? Porque, vejamos, em melhor, vejamos, nos séculos em que reinava o glorioso Império Romano, o que se foi notando é que havia a tendência de expansão do Império, que ele no fundo era uma forma também de colonização, o que mais tarde se continuou quer com Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, estes países que foram então considerados como potências. Vamos ver que a tendência de expansão levou então o povo romano a chegar a estas terras ao norte, ao Maghreb,
estas terras que poderíamos dizer então o início da África, em si lá para cima, ao lado do Mediterrâneo. Postos naqueles lados, os romanos encontraram povos. Encontraram aí um povo que era então o povo berber. E este povo daquela zona estava então constituído, era vizinho, vamos assim dizer, de uma das nações também muito consideradas a nível da história, isto é, vamos dizer, a República de Cartas, não é? Aí, então, notar este povo também muito conhecido, porque depois teve grandes batalhas com o Império Romano em si, e aí havia um povo que tinha então o nome de Avri, e este povo Avri, aquela população Avri, alguns estudiosos apresentam como Afri, mas é Avri, é daí então que surge o nome África. E mais tarde, quando os romanos conseguem então também anexar toda aquela região de Cartago, por exemplo, e vamos dizer, atualmente seria a região onde estão situados os países, de um lado a Mauritânia, do outro lado a Argélia, e a Tunísia. Quando se consegue então, os romanos conseguem ter este povo, vamos dizer, quando os romanos conseguem ter então a dependência também destes povos, conseguem expandir o Império Romano para aquelas regiões, é que conseguimos então ver que o nome África ganhou mais realce. Porquê? Porque os romanos designavam todas aquelas províncias que estavam aí ao noroeste do mar Mediterrâneo, passaram então a ser designadas, olha, quem vai aí vai à África. Então toda aquela zona ficou chamada de África. E mais tarde, com aqui, digamos, a necessidade de criação nome, vamos dizer, digamos, com a necessidade de nomear estas terras, então, ditos continentes, é que toda essa região passou a ser considerada como África. Bom, disso de história, muito já conhecemos, e o que nós vamos abordar aqui são mesmo alguns males, isso é, não porque há um grande problema da história da África antes do século XIII, então vamos fazer uma abordagem da África independente, vamos assim dizer, dos anos 60 até aqui, porque só estamos hoje a celebrar este dia, porque foi nos anos 60, não é, que surgiu então essa ideia de se criar uma África mais desenvolvida à europeia, vamos assim dizer. Bem, um dos primeiros problemas dessa África é a continuidade dos movimentos de libertação, ou seja, os movimentos revolucionários. Estes movimentos revolucionários, depois da Segunda Guerra Mundial, nos anos 40, 45, com fim em 45, então, como muitos africanos também participaram
desta Segunda Guerra Mundial, dando ajuda aos países que na altura eram considerados como potências. Eles começaram a ver que afinal aquela ideia de superioridade do colonizador dos países ditos civilizados, na verdade não eram assim tão civilizados diante de problemas como estes, no caso as duas grandes guerras mundiais. Voltando para a África, o que é que vai acontecer voltando para a África? Voltando para a África, eles começaram então a ganhar consciência de que poder-se então haver uma independência do continente e aí então existir um desenvolvimento feito pela população autóctone, não é? Os natos da terra, os filhos da terra. Mas o que é que se vai registrar? Esses movimentos, digamos aqui há alguns, principalmente na lusofonia, não é? Vamos dizer, por exemplo, o MPLA, a Frelimo, o País GC, a UNITA, FENELA, a RENAMO e outros cumpriram um papel durante um tempo, e um papel importante, uma vez que houve a emancipação, houve o conselho, houve também a chamada de atenção a respeito de que também podemos, nós os africanos podemos fazer o que nós podemos melhorar, e cumpriram o seu papel. Só que durante as independências africanas, vamos dizer, começam nos anos 57 e vão até 70 e mais tarde ainda vai a Namíbia aos anos 90, estes partidos ou estes movimentos continuaram ali nos países e depois se transformaram, principalmente nos anos 70, em partidos políticos. Vejamos, eles surgiram como movimentos revolucionários e mais tarde continuam como partidos políticos. Esse é um dos primeiros males que enferma a África. Por quê? Porque estes movimentos surgiram durante um tempo, cumpriram um papel e deviam ser extintos. E hoje, por uma questão até lógica, não vemos razão de existir um partido político com o nome de, por exemplo, Frente Revolucionária ou Movimento de Libertação ou União Total para a Independência. Não se entende, está descontextualizado. Então, este é um dos primeiros males que nós podemos então ver. A continuidade dos movimentos revolucionários que hoje se passam de partidos políticos, mas quando na verdade falham muito e não têm um projeto político sério e comprometido com as populações destes territórios que prefazem o continente africano. Ora, um outro problema, vamos assim dizer, outro mal, que é uma zona, do ponto de vista geográfico, uma zona estratégica, com muitos recursos, mas que devido à demasiada aculturação, não é? E todo o longo período de colonização, e ressaltar aqui duas colonizações, uma indireta e outra direta, como é o caso da portuguesa, também fragilizaram em muito o próprio o tecido, quer cultural, quer social,
do continente. Então aqui vamos ter o problema de, primeiro, é um continente do ponto de vista populacional, social, agora vai em 1 bilhão e tal de habitantes, mas que não há uma distribuição dos bens do ponto de vista equitativo. Peca-se nesse pormenor. E vamos ainda notar que um outro mal, comparando com os outros continentes, vejamos que, por exemplo, no continente europeu, eles têm a base populacional demográfica estreita, mas o topo é largo. A Ásia tem a base larga e o topo também largo. Mas a África, há aqui acontece aqui uma coisa um pouquinho bizarra, não é? Que então a base é larga, mas o topo é estreito. Com isto eu quero dizer, fazendo em miúdos, que vai se notar do ponto de vista da população na Europa um número elevado de população mais velha, e vamos notar do outro lado, então lá para o topo, e na base vamos notar com um nível então de população menor, ou seja, há menos jovens e há mais velhos. Na Ásia, quer a base é larga, ou seja, há muita natalidade, há muita juventude, e também vamos ver que o topo também é largo. A esperança média de vida é alta, vai entre os 80 a 90 anos. E já para a África não, há um número grande de natalidade, de juventude, mas a esperança média de vida é reduzida. Agora vai entre os 58, 60, mais ou menos a 68 e 9. Isto também prejudica em parte o próprio processo de desenvolvimento. Por quê? Porque com um índice de população muito jovem e depois com a má distribuição das receitas, e ainda com os tipos de governos que temos, que são governos formados maioritariamente por, digamos, cidadãos que vieram dos anos 40, 50, 60, não é, que conseguiram então as independências destes países, e veem normalmente os países como se fossem suas propriedades. Então há aqui uma cleptocracia em parte, e esta cleptocracia não favorece a maior parte da população. E a juventude, vejamos, é um continente com altas taxas de natalidade e também altas taxas de mortalidade. Aqui existe um equilíbrio, aqui uma compensação, digamos. Nasce muito e também morre-se muito, em parte. Então vamos apreciar aqui estes dois lados. Um que é menos bom, e isso só acontece, o lado menos bom, isso é a morte, a alta taxa de mortalidade, principalmente infantil, devido aos serviços sanitários precários, e depois a falta de informação em muito também
vai ser um mal, porque há muita gente que carece de informações básicas, de, por exemplo, como cuidar do lixo ou como cuidar da casa para que se evite então um dos grandes males então aqui que nós temos aqui para além hoje fala-se muito do coronavírus, mas o paludismo, também malária, paludismo, é, é dos grandes males que enferma o, o continente, porque morre-se muita gente com este, este problema. Bem, vamos notar ainda outro problema que é a falta de uma pedagogia do contexto e não uma pedagogia teórica como acontece. Ou seja, formam-se muita gente a se formar atualmente, mas que essa gente quase que não é capaz, na hora exata, de apresentar soluções. Primeiro, porque a gente que se formam não é mais que, por exemplo, médicos. Temos muita gente a se formar em medicina, principalmente no ensino médio, mas que nunca viram, por exemplo, reações químicas nas escolas. Não há laboratórios, ou quase que não há, em algumas há, mas estas são para a elite, digamos assim, aos proprietários desses colégios em que há esses materiais, esses laboratórios, e a maior parte quase que não tem, estuda simplesmente em teoria. Estudando em teoria, vamos ter este problema também de simplesmente aprender a teoria e na hora da prática não se conseguir então pôr a coisa, o conhecimento em prática. Agora, este é um dos grandes males. Podemos ver atualmente na situação desta pandemia, os outros continentes estão a produzir, estão a refletir em torno disso, mas quase que de África não se ouve falar aqui de uma produção em massa das universidades, até porque muitas universidades estão também encerradas, esquecendo-se de que os líderes políticos, esquecendo que a universidade contém então três pilares, isto é, um pilar de educação, um pilar da investigação e um pilar da extensão. E aqui parece que aplica-se muito, ou tem-se muito em conta apenas o pilar do ensino e não os outros pilares quase que não são tidos nem achados. Peca-se também nesses dois pormenores. Mas o quadro não é assim tão negro como às vezes aparece. Eu tenho amigos dos outros continentes, estudantes dos outros continentes, que dizem que passa-se uma imagem da África totalmente negativa, uma imagem da África, uma África selvagem, uma África de mortes, uma África de guerras simplesmente, mas quando na verdade não é bem assim. Há aqui também muita gente que vai produzindo, há também muita gente que vai então mostrando o que tem, só que a falta de oportunidades às vezes leva então a fuga de cérebros. Um amigo Wilton Soares, a partir do Brasil, um abraço, estamos juntos, e diz aqui então que essa questão que você chama de pedagogia do contexto é buscada no Brasil já há algum tempo. A Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia se encontram, são exemplos, ele diz aqui, são um exemplo.
Bem, no Brasil, por causa do Paulo Freire, a pedagogia do oprimido, fala-se muito da pedagogia do oprimido, não é? Que com isto, a pedagogia do contexto, em parte, tem muito a ver com a pedagogia do oprimido de Paulo Freire. Vai-se notar aí, Wilton, o que é que vai se notar é que se precisa aplicar isso que chamamos de pedagogia do contexto, é que se precisa aplicar ou se estudar. Os governos deviam incentivar as pessoas, por exemplo, os jovens a estudarem antes de partir para outros ramos que não são assim tão necessários de momento para o continente. Devíamos apostar naquilo que mais se precisa. E o que é que mais se precisa? Em ciências humanas diz-se que a agricultura é a base do desenvolvimento de uma nação. Então devíamos apostar mais em técnicos ligados à agropecuária, ligados à indústria da siderurgia, por exemplo, e devíamos também apostar na educação comunitária, e só depois é que vamos partir para os outros setores, no caso, tendo bons engenheiros, bons técnicos médios de agricultura ou de saúde, por exemplo, também, e ainda ligados à própria indústria siderúrgica, o que íamos notar é uma melhoria. Poderíamos então criar mais oportunidades para melhorar o setor do emprego, o primeiro emprego principalmente. Há um continente com a base larga, com a base larga e o topo estreito. O que se precisa é de dar então oportunidades para que estes jovens possam então trabalhar, até porque a juventude, como se diz, é a força motriz da sociedade. Sendo a força motriz da sociedade, deveria então se dar oportunidade para esses jovens, para os jovens começarem a produzir. Mas isso é necessário antes que se aposte na educação. É necessário que se dê oportunidades para que se melhore o sistema educacional público, principalmente, e em seguida melhorarmos então a questão do emprego, porque a maior parte da população é jovem e desempregada, o que vai criar então uma rede de delinquentes, porque o jovem tem muita energia, o jovem quer agir, mas então não sendo, vamos lá dizer, não tendo um emprego, vai acabar então por enveredar por essas práticas menos boas. E vamos notar muita gente na sociedade desempregada. Esse desemprego que é global, mas que em África se deveria notar um pouco mais, sentar. Acho que os líderes políticos deviam sentar para conversar um pouco sobre essa questão do desemprego. É alarmante. A maior parte da população é jovem. É muito triste ver um conjunto de jovens com forças que poderiam então estar quer no campo ou ajudando no setor da agricultura e outros setores a abandonarem ou a estarem assim à deriva. É muito complicado. Bem, continuando, vamos ainda então passar para um outro pormenor, que é este binômio da dependência e independência. Vai se notar aqui
Claro que nenhum povo é totalmente independente, porque a união faz a força, precisamos uns de outros, mas há aqueles povos que dependem muito. O grande problema da África é exatamente este, da dependência. Vamos notar que, por exemplo, a questão da agricultura. Nós temos terras férteis, é uma terra, o segundo continente, o segundo maior continente do mundo, não é? Depois da Ásia. E aqui poderia então se ver uma forma de se aproveitar melhor essas terras. Mas o que é que acontece? As elites políticas que depois, vamos dizer, os políticos que conseguiram as independências, criaram os seus partidos e criaram uma cleptocracia e dominam também o setor do empreendedorismo. Então, ao invés de se apostar na agricultura para se melhorar a questão alimentar dos países, estes líderes, que também são empresários, muitas vezes apostam então na importação de bens necessários que se poderiam até produzir mesmo aqui. Por exemplo, o arroz, nós temos muito problema. O povo, muitos países da África consomem muito arroz, mas que têm que importar o de Vietnã ou da China ou da Europa ou mesmo das Américas. Mas há aqui terras férteis para essa produção. Acho que não se aposta. E quando se aposta, ainda se exporta o pouco que poderia se manter aqui. E depois vamos registrar o problema também das vias de transporte. Durante todo o continente há problemas de vias de transporte, as vias de comunicação. Por exemplo, a zona da SADC poderia-se melhorar a questão da mobilidade, mas não acontece. Não acontece por quê? Porque os países fazem então os compromissos e só que vão falhando na prática. A teoria está aí, os planos estão aí, quer da União Africana, quer dos outros organismos, das outras instituições, como são as instituições regionais. Mas o que vamos notar é a aplicabilidade. Vai faltar a prática, a hora de contextualizar aquilo que se teorizou. Vai se falhar porque, em parte, porque dependemos de financiamentos. E enquanto nós dependemos de financiamentos, fica um pouquinho complicado aplicar certos ideais, vamos assim dizer, que em parte poderiam ligar e aumentar quer o nível de comércio em África entre as regiões, não é? Mas que peca-se porque falta de valores, falta então aquele apoio e estamos sempre atrás de apoios e às vezes os apoios chegam, mas o que se nota é que os tais políticos que governam também quase que assambarcam esses apoios que chegam dos outros lados. Isso é em parte prejudicial porque nós vamos ver que o continente vai sempre sair a perder, principalmente a zona a sul do Saara, essa África subsaariana vai registrando cada vez mais problemas, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista cultural também, quer do ponto de vista
digamos, político em si, porque temos um conjunto de desentendimentos, temos ainda projetos culturais que não se aplicam e às vezes acabamos por ter escritores, ou vamos dizer, do ponto de vista na cultura, quer escritores, atores e outros que têm mais realce na Europa ou na América ou na Ásia do que no próprio continente. E isto é em si também triste, porque falta isso. Vai faltar este apoio, esta interligação regional ou entre as regiões, e depois então vai ainda faltar quer um conhecimento profundo do próprio continente em si por parte dos filhos do continente. E existindo estas falhas, vamos continuar a ter os problemas que nós temos. Estes problemas que quase nunca acabam. O incumprimento de agendas, por exemplo, com a criação da Organização de Unidade Africana, havia uma agenda aqui era África de 61 a 2011, 2012, não se cumpriu e agora se criou mais uma outra agenda que é África 2014 ou 2013, 14 a 2065. Do jeito que o continente continua, duvido muito que isto venha então a surtir um efeito, digamos, positivo, porque quase que não se materializa. É mais uma teoria que depois, quando chegar o tal ano de fim, vamos notar que não aconteceu o que deveria então acontecer. Não, por quê? Por que não vai acontecer? Porque continua-se então a depender em parte. E depois há o desentendimento entre os líderes. Vamos ainda notar a falta de seriedade na aplicação dos próprios projetos em si. E temos muitos projetos aqui bons de interligação, por exemplo, as redes de comunicação que acabam por depois não acontecer porque um país não cumpriu com a sua parte, o outro também não acaba por não cumprir e assim sucessivamente. Portanto, são estes os grandes males que enfermam o continente. Fazendo aqui um resumo, vamos ver que o primeiro mal é a continuação dos movimentos revolucionários que depois transformaram-se em, digamos, partidos, mas que no fundo não são partidos porque não têm políticas sérias para aplicar, digamos, para melhorar o bem-estar das populações. Um segundo mal é a falta de investimento, investimentos sérios nos setores quer da saúde, quer da educação. Não existindo então estes investimentos, o que vamos notando é a fragilidade do sistema educacional e do sistema sanitário. E vamos depois ver um outro mal que é a dependência, assim dizer. São independentes politicamente, mas economicamente dependentes. Este é dos grandes males que notamos. E depois um outro vai ser a falta de união por parte dos países que
perfazem, os governos dos países que perfazem que perfazem o continente, uma vez que acontecem mudanças de ministros frequentemente, acontecem mudanças de presidentes frequentemente, e depois uns criam, o que é bom quando acontecem mudanças de presidentes, mas que depois só que vai se pecar na continuidade, é que cada um aparece com uma ideia e que estas ideias, quando surge um outro líder, vai pensar diferente. Porquê? Porque tem os seus apoios de outros parceiros que pensam diferente, ou melhor, e continuam a pensar que fazendo alguma coisa com o sentido de melhorar o continente em si, vai se atrasar ou vai se estragar ou alguns negócios internacionais, porque sabemos que a África acaba por doar, só faz-se, algumas estatísticas dizem que sai cerca de 50 e tal mil milhões de dólares da África anualmente para os outros continentes, principalmente para a Europa e a Ásia. Então esta visão que os outros continentes têm da África como simplesmente uma terra de recursos vai também prejudicando o continente em si. Bom, conforme dizemos, não queremos ser longos na nossa abordagem, e é isto que tínhamos então a transmitir a respeito desse Dia da África. Um abraço ao Wilton, um abraço aos amigos da Rússia que também apreciaram. Estamos juntos. Guardamos os comentários e mensagens no off. Obrigado.